Sou filho de cidadã portuguesa. Minha mãe nunca se casou com meu pai. Tenho direito à nacionalidade portuguesa? Se essa é uma dúvida sua, eu te aconselho a ficar nesse vídeo para a gente conversar a respeito desse tema. Depende. Adianto que a gente precisa analisar cada caso, porque existem muitos detalhes que impactam diretamente o pedido para esse tipo de caso. Vou tentar ser não tão técnica para que você entenda. Veja, a lei da nacionalidade, ela exige que a gente tenha uma perfiliação clara para que a gente consiga solicitar a nacionalidade portuguesa. E como é feita essa perfiliação? A perfiliação ela é feita de duas formas: pela transcrição do casamento, ou seja, a lei entende que quando os pais são casados anteriores ao nascimento do filho, esse filho é fruto desse casamento. Então está feita a perfiliação. Ele pode entrar com pedido de nacionalidade que ele não vai ter nenhum problema. Ah, mas meus pais nunca se casaram. Então a gente precisa ter uma outra possibilidade dentro da lei, que é a questão do cidadão português ter sido o declarante desse nascimento. O que significa ser o declarante? Significa que o cidadão português foi até o cartório quando esse filho nasceu e ele fez a declaração de nascimento, ou seja, foi ele quem foi lá fazer o assento, a certidão de nascimento desse filho. E aí é que mora o problema. Muitas vezes, na maioria delas, ou seja, 99%, a mulher não é quem vai ao cartório, por uma questão óbvia. A mulher acabou de dar à luz. Quem vai ao cartório é o pai fazer o registro desse nascimento. Então, quando é a mãe a cidadã portuguesa e ela não é casada com o pai, a gente pode ter um problema, porque a filiação ela não foi estabelecida, ou seja, a mãe não é casada, não comprova a perfiliação e a mãe não foi a declarante do nascimento desse filho. E aí é que está o pulo do gato. A lei da nacionalidade, ela traz duas situações. Ou seja, a gente pode estar diante de uma família com dois filhos e um tem direito à nacionalidade e o outro não. A lei, ela tem um marco. A gente tem aí uma mudança na legislação a partir de 1978, que é anterior à lei da nacionalidade, que previa antes de 78, a mulher solteira, ela não passava a nacionalidade em diante. Por quê? Porque não era presumida a maternidade, ainda que fosse declarada na menoridade. Ou seja, o pai daquela criança ia lá no cartório, fazia a declaração do nascimento, dizia quem era a mãe e a lei não aceitava só o fato dele dizer quem era a mãe. Isso antes de 1978, se ela era mãe solteira, ou seja, não era casada. Então, para filhos que nasceram antes de 1978, que estão nessa situação de que foi o pai o declarante e os pais não eram casados, esse filho pode ter o seu direito impedido. Existem algumas possibilidades. Por exemplo, você pode entrar com um pedido e o conservador pode pedir para que você prove essa maternidade estabelecida na menoridade por outras vias, como, por exemplo, a apresentar documentos que comprovem o estabelecimento da maternidade na menoridade, como, por exemplo, um boletim escolar assinado pela sua mãe na qualidade de mãe, ainda quando você era uma criança. Pode ser um documento comprobatório, mas isso vai depender do que o conservador vai solicitar, tá? Então, esse é o caso antes de 1978. Depois de 1978, os filhos que nasceram de mães solteiras, ou seja, as mães que não eram casadas, que nunca foram casadas, mas que teve a maternidade declarada ali no momento do nascimento, estes conseguem a nacionalidade. Esses não têm problema para solicitar a nacionalidade. Por quê? Porque a lei presume que o filho é aquela que a mãe foi estabelecida no momento do nascimento. Que o pai que foi lá e declarou o nascimento e disse que aquela é a mãe, a lei acredita e tá tudo bem. Então, a partir daí, a gente tem a presunção da maternidade e a gente não tem problema para entrar com esse pedido de nacionalidade. Então, percebe que são duas situações, uma antes de 1978 e a outra depois de 1978. Os filhos dos mesmos pais que tá nessa situação, que os pais não eram casados e que foi o declarante, foi o cônjuge que não é cidadão português, esse filho que nasceu antes de 78, ele pode ter problema. O filho que nasceu depois, ele tem aí o direito tranquilo, sem que tenha qualquer risco esse pedido de nacionalidade. Por isso a importância de conhecer todos os detalhes de um pedido. Não basta só apresentar a documentação que é necessária para um processo de nacionalidade. Você tem que entender quais são as pegadinhas e quais são as previsões legais para cada caso. Não basta ser só filho de cidadão português, tá bem? Ficou alguma dúvida? Manda aqui pra gente nos comentários que eu te respondo assim que possível. E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente coloca por aqui. Beijinho e até a próxima!